A liturgia daqui, ó. Louvado e amado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Intenções da Santa Missa pelos falecidos: Josefa Francisca da Silva, 11 meses, Francisca Fernandes, Maria Ferreira Dantas, Maria Rodrigues de Araújo, Fernando Guedes da Silva, 1 ano. Ação de graça pela saúde de Maria Francisca da Conceição, pela saúde de Cristina, Maria da Silva Moura e Flávia de Araújo Macedo. Missa do 29º domingo do tempo comum, ano jubilar missionário. Amados irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo nos convida a refletir sobre o valor da oração. Jesus ensina que é preciso orar sempre, com perseverança e confiança filial, sem jamais desistir. A oração é o meio pelo qual nós estabelecemos diálogo com Deus. Neste domingo, no contexto do ano jubilar missionário, queremos motivar as orações em prol dos missionários e missionárias atuantes no mundo inteiro, tendo em vista as realidades em que se encontra, sobretudo, as mais desafiadoras. De pé, cantemos. Reunidos em famílias, pra cantar tuas maravilhas, a palavra nos sustenta, ilumina e orienta, e nos une a celebrar o teu dia, Senhor. Reunidos em famílias, pra cantar tuas maravilhas, a palavra nos sustenta, ilumina e orienta, e nos une a celebrar o teu dia, Senhor, proclamando tua palavra, o próprio Cristo a nos falar. Desponta em nós uma alegria sem cessar, reunidos em família, pra cantar tuas maravilhas, a palavra nos sustenta, ilumina e orienta, e nos une a celebrar o teu dia, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesta Santa Missa, vamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, cantando juntos o ato penitencial. Confessa a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de
a Virgem Maria, ao santo e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a nossa culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agradeçamos a Deus, cantando juntos o hino de louvor. Glória, glória, glória a Deus nos céus, e na terra paz aos filhos seus. Glória, glória, glória a Deus nos céus, e na terra paz aos filhos seus. Deus e Pai, nós vos louvamos e adoramos, nós vos bendizemos por vosso amor. Damos glória eterna ao vosso santo nome, vossos dons agradecemos, ó Pai. Glória, glória, glória a Deus dos céus, e na terra paz aos filhos seus. Glória, glória, glória a Deus dos céus, e na terra paz aos filhos seus. Senhor nosso Jesus Cristo Salvador, Filho unigênito de Deus Pai, voz de Deus Cordeiro, vós Cordeiro Santo, nossas muitas culpas, Senhor, perdoai. Glória, glória, glória a Deus dos céus, e na terra paz aos filhos seus. Glória, glória, glória a Deus dos céus, e na terra paz aos filhos seus. Vós que estáis sentados junto de Deus Pai, como nosso irmão, nosso intercessor, acolhei benigno os nossos pedidos, atendei, Senhor, este nosso clamor. Glória, glória, glória a Deus dos céus, e na terra paz aos filhos seus. Glória, glória, glória a Deus dos céus, e na terra paz aos filhos seus. Vós, Senhor Jesus, somente sois o Santo de Deus, o Altíssimo, o Senhor, com o santo amor, Espírito divino, de Deus Pai na glória e no puro esplendor. Glória, glória, glória a Deus nos céus, e na terra paz aos filhos seus. Glória, glória, glória a Deus nos céus, e na terra paz aos filhos seus. Oremos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que sejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro de Êxodos. Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Refidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé, no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Ur subiram ao topo da colina, e enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando baixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornavam-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse. E Arão e Ur, um de cada lado, sustentavam a mão de Moisés. Assim suas mãos não se fadigaram até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh não, ele não dorme nem cochila. Aquele que é o guarda de Israel, aquele que é o guarda de Israel. Do Senhor é que me venho, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite, nem a lua através de toda a noite. Que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor te guardará de todo mal, Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Ele te guarda desde agora e para sempre. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Leitura da segunda carta de São Paulo a São Timóteo. Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendesse e aceitasse como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as sagradas Escrituras,
Elas têm o poder de te comunicar sabedoria, que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado por toda a terra, por toda a obra, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude de sua manifestação gloriosa e do seu reino. Eu te peço com insistência, proclama a palavra. Insiste oportuna ou importunamente. Argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz em suas ações, penetrando os sentimentos, vai ao íntimo dos corações. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra os meus adversários. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e de noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, mais uma vez nós vamos ver Jesus Cristo falando de duas situações que estão interligadas e que uma depende da outra. Pelo ensinamento da nossa Igreja Católica, nós recebemos no batismo um dom de Deus que é a fé. E a fé é uma predisposição da mente, da razão e do coração em acreditar que nós existimos porque existe um Deus Criador. E a partir disso, eu rendo glória, graças e sirvo a esse Deus que eu acredito. Então a fé também é um ato da razão em eu aceitar Deus, em eu acreditar em Deus. Mas só que a fé por si só, eu acredito em Deus, não será o suficiente para mantê-la viva nesse mundo.
Por isso que Jesus fala da necessidade da oração. E conta uma parábola, e no fim da parábola diz: será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Porque Jesus sabe que a fé depende justamente da oração. Que não adianta eu dizer: eu amo a minha esposa. Eu amo minha esposa. Mas você não conversa com a esposa, você não está junto da esposa, você não está nem aí, você só diz de vez em quando: eu amo a minha esposa. Isso não é o suficiente. Você dizer que ama a esposa, se você nem perto dela você chega. Então, da mesma forma, é a oração. Nós dizemos que amamos a Deus, que nós servimos a Deus, que Deus é o nosso Senhor, mas nós não rezamos. Quando eu falo rezar, não estou me referindo necessariamente a todo dia você tem que rezar o terço. Tem gente que não se adequa não, e dá sono e não tem paciência. Eu estou falando de outra forma de oração, da gente parar um pouquinho, se lembrar de Deus e conversar com Deus. Nós fazemos isso durante a semana? Ou nós só recordemos de Deus no domingo? E do jeito que a coisa está, eu ainda acho muito vantajoso quando a pessoa, pelo menos no domingo, vem à missa e se lembra de Deus. Porque do jeito que as coisas caminham, muitos católicos não estão nem aí para nada, nem para Deus, nem para a missa, nem para a oração, para nada. O porquê disso? Porque nós não somos familiarizados com a oração. Porque a oração para nós é uma coisa de obrigação. E parece que nós não temos prazer com a oração. Então, se você, desde criança, aprende que é obrigado a rezar, e aquilo vai virando uma obrigação, aquilo às vezes vai se tornando chato, vai se tornando pesado, e você diz: não vou rezar não. Porque para você a oração é algo burocrático, é algo que tornou-se pesado e chato. E na verdade a oração deveria ser o momento que nós mais temos prazer e felicidade. Deveria ser a oração. Então a nossa Igreja Católica, infelizmente, nós nos preocupamos com muitas coisas na igreja. Muitas festas, muitos eventos, muitas pastorais, de tudo muito. Mas o essencial, nós padres e nós, povo, não nos preocupamos, que é justamente com a oração. Deveria ser a nossa preocupação diária saber como que o povo está rezando. Então, no passado, existia uma grande preocupação sobre a vida de oração dos fiéis. Então, se criava muitos livros de orações. Então, livro oração da manhã, oração da tarde, oração antes de almoçar, oração depois das refeições, ato de agradecimento, ato de pureza, ato de penitência. Então, existiam várias orações para que o povo se lembrasse sempre de Deus. Num tempo que a Igreja Católica era unânime, as torres das igrejas eram maiores, os sinos eram tocados para lembrar justamente ao povo: minha gente, olha a hora de rezar, vamos parar tudo e se lembrar de Deus. Como nos mosteiros, os sinos tocavam nas abadias, nos mosteiros, para lembrar que o homem trabalha, o homem tem tudo, mas ele tem que parar para se lembrar de Deus. A oração e o trabalho. São Bento, ora et labora. Mas o que a gente faz? A gente coloca só os nossos afazeres e vivemos verdadeiramente como um pagão. Hoje nós compramos imagem de santo para decorar a nossa casa. Mas as imagens dos santos têm essa função didática de nos lembrar que devemos rezar. Então, os católicos tinham na sua casa o oratório, ou a imagem do coração de Jesus, ou de Nossa Senhora, e se recordava que naquela casa Deus estava ali e que era necessário rezar.
Então todas as famílias paravam para rezar uma oração, um terço ao mês de maio, mas a família que permaneceu firme foi justamente a família que rezou. E hoje, como é que nós queremos manter a nossa família? Como é que a gente bota na cabeça que nós salvaremos a nossa família? Me desculpe, mas só existe uma maneira de salvar a família, e é com a oração. São João Paulo II diz o quê? Família que reza unida, permanece unida. Mas só que a gente não reza em família. Nós nem comemos em família. Cada um pega seu prato e vai para um lugar comer, vai para a televisão. Essa é a nossa realidade. Então a gente está vendo o desfacelamento da família. E os motivos pelos quais as famílias são destruídas é porque nós não blindamos a nossa família estando junto. E qual é a fortaleza da oração? Por que que o povo de Deus no Antigo Testamento perdia as batalhas? E hoje a gente tem uma primeira leitura que fala sobre isso. O povo de Deus foi escravizado e perdeu as batalhas porque não rezou. Porque quando no Antigo Testamento o povo estava unido no templo, escutando os profetas, participando do culto, o povo era fiel. Então o povo ajudava as viúvas, o povo dava o dízimo da terra, o povo cuidava dos órfãos, e a nação crescia, fortalecida, porque existia algo que unia a nação, e era a religião, era Deus. E o que é que aconteceu quando o povo perdeu? O povo deixou de ir para o culto, o povo deixou de rezar. Com isso o povo foi esquecendo os mandamentos, foi deixando de ajudar os pobres, as viúvas, as crianças, foi se misturando com outros deuses, foi se separando. Quando chegou o inimigo, a comunidade dos hebreus estava à mercê, não tinha uma voz que unisse, e ela se destruiu. Então a oração, ela tem esse poder de deixar a gente alerta e atento às coisas que podem acontecer de ruim conosco, porque é como se Deus deixasse a gente mais sensível. E de fato, a oração, ela tem o poder de dar dons aos homens. Mães que rezam, pais que rezam, isso é sério que eu vou lhe falar, viu? Mães e pais que rezam pelos seus filhos, isso não é espiritismo que eu vou dizer agora, é catolicismo. Eles sentem e pressentem quando uma coisa ruim vai acontecer com seus filhos. Porque, como eu disse, a oração, ela cria como que um fio que une uma pessoa à outra. Então a mãe que reza, que pensa no seu filho, no seu marido, se Deus o livre, acontecer uma coisa ruim em qualquer lugar, ela diz: aconteceu alguma coisa. Alguma coisa está errada, alguma coisa não está bem. Porque a oração, ela consegue abrir em nós uma dimensão que a distração fecha. Que dimensão é essa, padre? É a sensibilidade. Quem reza fica sensível às coisas ao seu redor, às coisas boas e às coisas ruins. Eu, quando estudava teologia, tinha um professor que era bem seco, não acreditava em muita coisa. Ele era um padre. E ele contou uma história que chamou muito a atenção dele e chamou também a nossa atenção. Ele atendeu uma mulher que rezava muito. E ela disse assim: olha, padre, eu estava na roça rezando, e eu peguei, me ajoelhei e comecei a rezar o texto da Nossa Senhora. Na hora que eu comecei a olhar para o céu, rezar, eu não vi mais o céu, minha mente ficou embaçada, e eu vi a minha filha sendo estrupada. Na hora eu me assustei, fiquei nervosa, saí correndo, cheguei em casa, não tinha acontecido nada. Eu disse: foi coisa da minha cabeça. Passaram-se anos, e um dia a filha dela chegou chorando, dizendo
que tinha sido, aconteceu aquela situação pelo pai. Mas ela não podia dizer, porque imagine uma filha contar uma coisa dessa dentro de uma família, a situação dolorosa que isso causaria. E ela disse assim à filha: minha filha, eu estava rezando a Nossa Senhora quando me aconteceu. E eu cheguei em casa e eu lhe perguntei: minha filha, aconteceu alguma coisa? E você negou. E ela disse: foi, mãe, eu neguei, mas tinha acontecido. Eu estava desesperada, eu queria me matar, mas eu não podia lhe contar. Então veja, a oração, ela tem o poder de mostrar coisas que os olhos não veem, fazer com que a gente sinta sentimentos que no geral as pessoas não sentem. Então existiu na igreja muitas freiras, padres, leigos, pessoas religiosas, que elas tinham esse dom de saber quando a pessoa estava triste, quando a pessoa não queria isso e aquilo. Por quê? Porque de fato a oração tem um poder de abrir em você um espaço que atualmente está fechado. E que muitos, quando recebem, pensam: será que eu sou espírita? Aí eu vou para o espiritismo. E eles lá vão dizer que você é um médium. Você não é um médium. Porque na igreja católica não existe a mediunidade. Existem os dons de Deus, os dons do Espírito Santo. E que por meio da oração, você com certeza recebe esses dons do Espírito Santo. Num sonho, você recebe um sinal claro de determinadas coisas. Uma pessoa diz uma coisa do nada, você diz: isso aqui é um sinal de Deus. Então, somente a oração que vai ter o poder de abrir dentro de nós essa dimensão que muitas vezes nós não acreditamos. E aqui para a gente, meus irmãos, a oração, como diz a palavra, ela teve o poder, um pedido de uma viúva teve o poder de modificar ou de mudar o coração de um juiz iníquo. Imagine o poder que não tem oração quando nós pedimos a Deus, quando nós pedimos a Nossa Senhora alguma coisa. A oração chega. Eu me perguntava, mas veja, Deus não é tão bom? Deus não sabe das necessidades dos homens? E por que Deus não dá sem a gente pedir? É necessário a gente pedir para Deus dar? Sim. Ele vai dar, independente disso. Mas quando Deus concede ao homem o direito ou a graça dele pedir, é porque Deus está dizendo a você e a mim que nós não somos fantoches na mão dele. Que a vida não é predeterminada. Não, Magno vai nascer, quando ele tiver com 15 anos ele vai ter essa doença, mas eu vou curar ele aqui. Aí ele vai ser um padre, aí aqui ele vai ser um bispo. Eu determinei. Vai ser assim a vida de Magno. Não é assim. Nós não somos um boneco na mão de Deus, em que Deus já tem tudo prontinho e diz assim: obedeça, faça o que eu quero. Nós pensamos que é assim, mas na verdade não é assim. Deus nos dá a vida. Existe um plano de amor de Deus para você, mas você que vai construindo esse caminho. E somente a oração é que vai abrir seus olhos e mostrar onde você deve andar. Porque a oração é como se fosse foco de luz. Eu estou com uma dúvida, meu Deus. Será que eu caso com esse homem ou não? Será que eu vou ser padre ou não? Será que eu vou para esse trabalho ou não? O que é que eu faço da minha vida? Todos nós já passamos por isso. Às vezes nem querer escolher. Queria que outro escolhesse. De tão difícil que são determinadas escolhas na nossa vida. Quem passa por uma situação que tem que escolher, diz: meu Deus do céu, eu tenho medo de escolher e dar errado e depois eu me culpar. É a oração que vai nos ajudar a iluminar aquele direcionamento. Por quê? Porque a oração, ela purifica. Então toda vez que eu tive dúvida, quando eu vim para a diocese, eu larguei uma vida toda certinha na vida religiosa, que eu era agostiniano, eu era frei, Padre Magno era frei dos agostinianos,
deixei tudo certinho e vim às cegas. Talvez dê certo, talvez dê tudo errado. E eu fiquei num dilema terrível. Meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço da minha vida agora? Rezei. E quando eu estava rezando, eu sentia que o meu coração começava a queimar. E ele não ficava com medo, mas ficava feliz em tomar aquela decisão. Então eu disse, então a decisão que eu estou tomando é certa. Meu coração não está angustiado, meu coração não está triste, está extremamente feliz. E dependente do que aconteça, o meu caminho é esse. Eu vou vir para a Diocese de Nazaré. E vim, e nunca me arrependi. Nunca, nem por um segundo assim, eita, o que é que eu estou fazendo aqui? Um segundo na minha mente, eu não me arrependi do que eu fiz. Porque eu nunca tive tanta certeza da minha escolha, como foi ser padre diocesano e vir-se embora para a diocese. Por que eu tive tanta certeza? Pela oração. Porque a oração ativou no meu coração um sentimento de alegria. Porque geralmente as escolhas certas, no fundo, causam em nós alegria. Nunca uma escolha certa vai causar em nós uma tristeza e um desespero. Aparentemente você pode ficar com medo, meio desesperado, mas quando você na oração entra, que você está sozinho, você diz, não, realmente, essa mulher eu vou me casar com ela, porque eu sei que é essa daqui que vai me ajudar. E passaram-se os anos e você disse, graças a Deus, meu Deus. Eu posso errar amanhã, mas até hoje eu não errei e não me arrependi. Por quê? A oração clareia, mas estejam preparados, porque a oração também mostra a verdade. Nua e crua, e você disse, ela é assim, ele é assim, a vida que eu vou escolher é isso aqui, quero não. Então nunca deixem de rezar. Uma pergunta, ninguém responda não. Todo mundo aqui reza todo dia? Olha. Como eu disse, eu não estou dizendo a vocês, ler a Bíblia todinha, rezar o texto todinho. Não estou falando isso. Quem dirige aqui, levante a mão. E aqui. Para mim, um dos melhores lugares para dirigir, não sei você, para rezar, é na hora que eu estou dirigindo. Quando não tem ninguém conversando, eu ali caladinho, olha, indo, vendo a estrada, vem tanto pensamento. E quando eu vejo, eu estou rezando. Vocês acham que nós podemos rezar na hora que a gente está tomando banho? Acham, minha gente? Você é nu? Que depravação é essa? Pode sim. Não tem hora, nem tem posição para rezar não. Ou a gente pensa que só pode rezar se for de joelho. Não existe. Qualquer hora é a hora de rezar. Uma história um pouco pesada, desculpe. Ontem foi dia de que Santa Faustina, muito bem, Santa Teresa de Ávila. E Santa Teresa de Ávila, doutora e mestra da oração, não se escandalize não, foi defecar. E na hora que ela estava obrando, ela começou a rezar. Ficou rezando a Deus enquanto ela estava defecando. Para vocês terem uma noção do que é vida de oração. E na hora que ela estava lá com Deus, aí o demônio apareceu por ela. E disse assim, Teresa, que coisa feia, que coisa horrorosa. Você numa hora asquerosa dessa, está rezando a Deus. Isso é um absurdo. Imagine, o demônio se incomodou com a santa, porque na hora que ela estava fazendo necessidade natural, necessidade dos homens. Ou alguém aqui não faz isso? Todos nós, não tem nada de anormal. Foi Deus que criou a gente assim. Então ela naquele momento estava agradecendo a Deus, porque ela amava a Deus todas as horas. Após o demônio teve a audácia de aparecer dentro de um banheiro de uma mulher
e dizer que ela estava faltando com respeito a Deus. E Santa Teresa disse ao demônio: Satanás, o meu coração é de Deus. Não existe hora para eu adorar e amar meu Deus, porque tudo que Ele criou é perfeito, inclusive isso aqui que eu estou fazendo. Deus seja louvado. Para Deus, para Deus a minha oração, e para você o meu cocô. Gente, isso não é brincadeira, não, é verdade mesmo. Verdade mesmo. Para você ver a que ponto chega o amor do homem a Deus na vida de oração. Será que nós estamos dispostos a ter uma vida de oração em todas as horas? Você lavando um prato e rezando, isso é pecado? Santa Teresa, a mesma santa, dizia, quando a freira dizia: eu estou vendo Jesus, eu estou vendo Nossa Senhora, eu estou recebendo revelação. Isso. Sabe o que Santa Teresa dizia? Vai comer que teu mal é fome, tu está vendo é coisa. Porque ela era uma pessoa extremamente realista. E ela dizia que Deus estava entre suas panelas. Vocês têm ideia do que é isso? Essa mulher via Jesus Cristo e Deus em todas as coisas. Eu contei uma coisa lá meio baixa para alguém, uma situação íntima, mas que mesmo ali ela fala com Deus. Então vejam, meus cristãos, nós temos a graça de falar com Deus sempre e em todas as horas, em todos os minutos, independente do lugar, nós podemos rezar. Se você estiver andando e você fizer o sinal da cruz e dizer: meu Deus, muito obrigado, esse carro quase que bateu em mim, meu Deus, não morri. Isso é uma oração. Quando uma pessoa faz um bem a você, você diz: graças a Deus, minha filha, muito obrigado. Isso é uma oração. Quando você beija a cabeça do seu filho e faz o sinal da cruz na testa dele e diz assim: vá com Deus, meu filho, para a faculdade, Deus te proteja. Isso é uma oração. Então a nossa vida tem mais oração do que nós imaginamos. E eu, como um padre, eu devo recordar, devo animar e lembrar vocês que nós devemos todas as horas abençoar e rezar. Quem aqui ainda pede a bênção à mãe, o pai ou os avós? Levante a mão. Tem gente que ainda pede a bênção. E isso é a coisa mais certa do mundo. Porque quando você diz: benção mãe, você reza e você faz com que a sua mãe reze também. Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus, Nossa Senhora. Então nunca perca isso. Nunca deixe seus filhos perderem isso. Eduquem os seus filhos, já que a gente fala tanto de família ultimamente, eduquem os seus filhos sobre isso. Eles pedirem a bênção. Ligou: ô mãe, a senhora está bem? Como é, meu filho? Quando eu ligava para a manhã: ô mãe, olha pai. Mãe dizia: e a bênção de mamãe? Esse aí também, desculpa, bênção manhã, Deus te abençoe. Ela não me respondia e nem conversava comigo se eu não pedisse a ela a bênção. Isso está errado? Isso está certíssimo. Os filhos de vocês estão fazendo isso? Se não, tem que fazer. Aí eu sou favorável de obrigar. Bora lá, meu filho, peça aí a bênção ao papai. Bênção ao pai, dê um cheiro na cabeça dele, ele vai ficar feliz. E ele vai estar rezando, sem saber, sem perceber, mas o seu filho, ele reza quando ele lhe pede a bênção. Bênção manhã, bênção painho. Olha, mãe, reza por mim, viu? Façam isso, minha gente. Porque o que o mundo está precisando atualmente é de oração. Eu nunca vi o mundo precisar hoje tanto de oração como no mundo do nosso tempo. Porque ninguém obedece mais ninguém, ninguém respeita mais ninguém, ninguém considera mais ninguém. Ninguém. Por quê? Porque não reza. Porque uma pessoa que reza, quando ela olha para outra pessoa, ela diz: não, é um ser humano, eu tenho que respeitar, eu tenho que amar. E lembra-se de Jesus. Então vamos pedir a Deus a graça da oração, viu? Mas a oração do dia a dia. Ir para a faculdade, sair de casa, faz o sinal da cruz. Às vezes eu fico sentado aqui nessa varandinha e eu vejo o pessoal passando aqui. Aí faz assim, gente de moto, gente de manhã bem cedinho, fazendo o sinal da cruz. Eu acho a coisa mais linda do mundo
uma pessoa que passa na frente da igreja ou dos santos e que faz o sinal da cruz. E eu aqui de cima, todo mundo que passa, eu digo que Deus Nossa Senhora te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, aquela pessoa recebeu a bênção de Deus, de um sacerdote, sem nem ver, sem nem saber. Ela recebeu. Eu posso estar onde for. Se eu ver uma pessoa se benzendo, eu abençoo elas. Que Deus Nosso Senhor, pela graça do sacerdócio, te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu tenho certeza que o dia daquela pessoa vai ser abençoado. Vai ou não vai? Vai. Porque se uma pessoa passar no teu caminho e te disser assim, derrota, eu quero que teu dia todo seja desgraçado, que teu pneu fure, que tudo dê errado na tua vida. Por mais que você diga que você não acredite. Não, pai, eu não acredito em praga, não. Duvido você passar o dia bem. Duvido. Passa? Passa não, meu filho. Não passa. Uma pessoa pegar uma vela preta e jogar um catimbó para tu, mesmo que você não acredite. Você diz, meu Deus do céu, me mandaram um catimbó. Você fica mal. Da mesma coisa é a oração. Quando uma pessoa diz, Deus te abençoe, que teu dia seja maravilhoso, você chega e diz, eita, já estou vendo que meu dia vai ser bom. Então vamos pedir a Deus essa graça da oração e da bênção. Então eu, Padre Magno, vim aqui para abençoar vocês. Nada mais. Somente para pedir bênçãos a Jesus sobre todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Padecer sob os pecados, foi crucificado, morto e sepultado. Terceiro dia, subiu aos céus, está sentado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Pelo Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nesse momento, não teremos as preces, vamos fazer silêncio e vamos conversar um pouquinho com Deus. Um segundo, converse com Deus. Agradeça a Deus pelo seu domingo, porque você se acordou, você está aqui. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pela sua saúde. Agradeça a Deus porque você vai voltar para casa e tem o que comer, tem um dinheirinho para colocar gasolina no carro, tem um carro, tem uma casa. Agradeça a Deus porque seu pai e sua mãe ainda estão vivos. Agradeça a Deus porque você tem fé. Agradeça a Deus porque nós nascemos. Agradeçamos a Deus por tudo, porque Ele é muito bom para conosco. Tudo isso vos pedimos, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, cantemos o Santo Ofertório. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho.
Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces dos vossos fiéis, para que nosso culto filial nos leve à glória do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Por eles, vós nos chamastes às trevas, à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte, a glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Faze de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, de vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa, com o nosso Bispo,
e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, nosso anjo da guarda, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Isso queres o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. E enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Em nome de Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, vossa paz. Ó, dai-nos vossa paz, ó, dai-nos vossa paz, Senhor, a vossa paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, o autor da nossa fé, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em meu reino, mas dizer uma só palavra da salvação. Corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou,
Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados para os avisos. Queremos avisar que amanhã à noite, segunda-feira, às 18h30, oração do Santo Terço aqui, e a celebração da palavra, que é a segunda noite em honra à Mãe Rainha três vezes admirável. Terça-feira, dia 18, procissão de Mãe Rainha, saindo da residência de Dona Maria José da Silva Nascimento, Rua 4, Coab 2, número 128, e quando chegar aqui a procissão, a Santa Missa. Quarta-feira, a secretaria não será aberta, porque é reunião dos funcionários. O texto dos homens, às 19 horas, todos convidados a participar, na quarta-feira à noite. Quinta, de 8 às 16, adoração ao Santíssimo. E às 19, uma missa chamada Missa das Causas dos Impossíveis. Olhe, sobre a adoração. O Santíssimo está ficando aqui de meio-dia, sozinho. Não tem sentido a gente deixar o Santíssimo aqui sozinho. Também eu não vou exigir de vocês que venham esse horário, porque o horário de dona de casa está fazendo almoço, de todo mundo está almoçando, é compreensível, compreende? Então a gente vai ver alguma forma dessa adoração, também com os ministros, ser até 11h30, se guarda o Santíssimo, quando for à tarde, de 2 às 4, a gente expor novamente, se a gente tiver condições. Porque dá uma pena, a gente passa, fica o pobrezinho aqui no altar sozinho, então não tem sentido. Então eu peguei, tirei, guardei, não vai ter adoração mais não. E outra coisa é gente de pastoral, na hora da adoração, ficar conversando aqui na hora da adoração. Ou vem para rezar, ou se for conversar uma coisinha ou outra, fica ali no cantinho, conversa. Mas ficar aqui na frente do banco, a igreja sem ninguém,
o Santíssimo exposto e a pessoa batendo na matraca, eu digo, não tem sentido, né? E a gente não pode fazer vista grossa diante dessas coisas, porque é o Santíssimo é Jesus Cristo, é o próprio Deus. Então, eu como guardião do Santíssimo não posso permitir isso. Então vamos organizar nossas adorações para terminar antes de meio-dia. Fecha quando for à tarde e volta. Porque imagine, o sacristão sai, os padres estão almoçando, uma pessoa chega aqui, pega o Santíssimo Sacramento e joga, cospe ou rouba, leva o ostensório pensando que é de ouro e pronto. E a cara da gente? Ou seja, é irresponsabilidade do povo? Não, é minha. Porque eu sou sacerdote responsável por aqui. E eu não ser capaz de ser o guardião do Santíssimo, então é um erro gravíssimo de minha parte, Padre Magno. Então não posso. Então a gente vai começar a rever essa questão da adoração, porque eu não estou reclamando, né? Eu sei que meu dia é hora de todo mundo estar almoçando. É um horário que realmente cada um tem a sua missão. Padre, mas dá para organizar. Olha, a lei natural é que meio-dia todo mundo esteja almoçando. A gente quer forçar as coisas, aí depois de não dar certo na igreja. Se não dá certo, porque essa é uma hora de todo mundo estar em casa almoçando, chega do trabalho, é dia de semana. Então eu não posso nunca obrigar meu povo a estar aqui no meu dia. Não vou, vocês não vão ver. Então a gente vai se organizar para ter tantas horas de manhã, à tarde, ou se não, a gente fecha a igreja de meio-dia, quando for 4 horas, expõe o Santíssimo e fica até a hora da missa. Entendeu? A gente vai ver a melhor solução, aí fica em emenda com a missa e eu acho que seria bem melhor. A gente vai ver isso, viu? E essa quinta-feira é a missa dos endividados. A maioria da gente tem uma dívidazinha ou não, né? No fundo, todo mundo tem. Porque tem que pagar a luz todo mês, o bujão todo mês, a água todo mês, escola de filho, salão de cabeleireiro, né? Não, mulherada, que não pode faltar. Todo mês a gente tem conta a pagar. Aí você diz, não, pai, eu não vou para essa missa não, eu tenho dinheiro para pagar tudo. Sim, meu amor, você tem aquele dinheiro certo ali, todo mês de pagar. E se Deus o livre, tem um contratempo durante aquele mês e aquele dinheiro você tem que pagar isso e não começa a pagar as contas? Uma pessoa honesta, ela não consegue dormir sem pagar suas contas, porque é horrível. O cartão estourando, os boletos chegando, a conta só aumentando e não tem dinheiro. Então qualquer pessoa entra numa pira, porque eu mesmo entro. Não sei vocês. Tem gente que já é tão veaco que já nem se incomoda mais. E não dê seu cartão de crédito a esse povo não, que diz que vai pagar e não paga não. Viu? Tome cuidado. Então nessa missa, nós vamos rezar por quem está com dívida e pedindo a Deus que proteja a gente não cair numa coisa dessa. Aí o que é que eu pedi nessa missa? Que a pessoa trouxesse a lista de tudo que ela tem que pagar. Tudo. Vai ser grande. Tudo. Olha, pai, eu tenho que pagar água, luz e dar isso. Eu não vou pagar não. Mas tragam. Vocês vão entregar na minha mão, na quinta-feira, porque nós vamos apresentar tuas dívidas, tua vida financeira a Deus. Então ninguém vai ver quando você tenha, não. Você não bota o nome, você dobra, porque depois eu vou queimar. Nós vamos botar no fogo do Senhor para que Deus ajude. Porque olhe, o que tem de gente desesperada não é brincadeira, viu? É muita gente desesperada e não é para menos não. Você não conseguir pagar as suas contas é algo doloroso para quem é uma pessoa honesta. Então essa missa de quinta não é só essa missa, serão algumas missas nessa intenção. Rezar para que Deus ajude a controlar o seu dinheiro, você também ter cabeça, e Deus ajudar de alguma forma. Eu sei que Deus ajuda a quitar as tuas dívidas. Padre, mas a pessoa compra o que quiser e depois Deus vai resolver. Olhe, deixe na mão de Deus. Deixe. Às vezes a pessoa é descontrolada mesmo. Quem é que vai? Eu não julgo ninguém não, cada um tem seus motivos. Então, e todo sábado, às 6 horas da manhã, aqui o ofício Nossa Senhora da Conceição. E sexta-feira, de 3 horas da tarde, o texto da Divina Misericórdia aqui. Vamos ficar em pé para receber a bênção de Deus, para vocês ir para casa, ter um domingo maravilhoso, um dia cheio de graças e cheio de luz. O Senhor esteja convosco.
Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Meus queridos irmãos, muito obrigado, viu, pelo carinho, pela paciência. A festa de Nossa Senhora Aparecida aqui foi linda, muito bem participado. Parabéns também à comunidade. Que Deus abençoe a todos e que a gente tenha uma semana maravilhosa. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Boa semana, minha gente. E obrigado aos dizimistas. Deus abençoe o seu dízimo e você sempre tenha dinheiro. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cordianil. Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave